só assuntos da terra, só coisas terrenas, que os irmãos vão observar a diferença, a perturbação. Então hoje foi isso. Eu meditando nisso aqui, comecei a sonhar. Mas eu vou continuar no capítulo 4 que diz: então respondeu Moisés e disse: mas eis que me não crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão: o Senhor não te apareceu. E o Senhor disse-lhe: que é isto na tua mão? E ele disse: uma vara. E ele disse o Senhor: lança na terra. E ele lançou. Moisés jogou a vara na terra, e tornou-se em cobra, uma grande serpente. E Moisés fugia dela. Se fugia, não era pequeno. Certamente ele tinha uma vara de pastor, uma vara grande. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu sua mão e pegou-lhe pela cauda, e tornou-se em vara na sua mão, para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ele disse-lhe mais o Senhor: mete agora a tua mão no teu seio. E tirando-a, eis que a sua mão estava leprosa, branca como a neve. E disse: torna a meter a tua mão no teu seio. E tornou, Moisés colocou a mão sobre a roupa, colocou, e tornou a meter sua mão no seu seio. Depois tirou-a do seu seio, e eis que se tornara como a sua outra carne, estava pura, estava perfeitinha. O Senhor Deus, vamos dar uma paradinha aqui, manifestou isso para Moisés fazer estes sinais. Moisés fez 3 sinais diante dos filhos de Israel. Fez isso com a vara, fez com a mão e fez um outro sinal. Talvez os irmãos não tenham percebido, mas a Bíblia diz que Moisés pegou então da água e derramou perante eles, e ela se transformou em sangue. Então, segundo a palavra de Deus, quando chama alguém para fazer uma obra, primeiramente Ele capacita esta pessoa que está sendo enviada para pregar. A pessoa tem que ter certeza do que está fazendo, tem que ter uma experiência primeiro com Deus. Então, antes de Moisés falar, Moisés adquiriu ali uma experiência com Deus. Viu a sarça, viu a vara transformada em serpente, sua mão transformada numa mão leprosa, depois tornou-se sangue, e os sinais que se seguiram. A experiência é muito importante. Mas antes que Deus mostrasse essas coisas para Moisés, Deus já tinha no seu coração formado tudo isso, já estava preparado, predestinado por Deus. Deus já tinha antecipado as coisas, iam acontecer no tempo certo, mas já estava escrito no livro dele. Ele já tinha programado. Bendito seja o Senhor. Vamos mais adiante. Versículo 8: e acontecerá que, se eles te não crerem, nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão a voz do derradeiro sinal. Irmãos, verdadeiramente, além desses sinais, foram 10 pragas que o Senhor Deus manifestou através de Moisés, para mostrar ao seu povo que Ele era o Senhor, que estava tirando o seu povo do Egito. Não era fácil, não. 430 anos no Egito era muito tempo para uma nação formada ali sair assim da hora para outra. Havia uma necessidade de uma grande manifestação, para que também eles soubessem que era o Deus dos seus ancestrais que estava manifestando aquele poder, tirando eles do Egito, E se acontecer, disse Deus, que ainda não creiam a estes 2 sinais, nem ouçam a tua voz, tomarás das águas do rio e as derramarás na terra seca, e as águas que tomarás do rio tornar-se-ão em sangue sobre a terra seca. Este aqui é o terceiro sinal que Moisés fez perante os filhos de Israel. Estes sinais aqui não foi feito diante dos egípcios, mas dos filhos de Israel. 3 sinais. Então disse Moisés ao Senhor: veja bem como o homem sempre põe um pé atrás das coisas de Deus. Hoje nós observamos irmãos com dúvida. Não é de admirar
mesmo Moisés, vendo o sinal com os seus olhos acontecendo na sua carne, Moisés já estava dando para trás. Vamos ler aqui. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de anteontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo, porque sou pesado de boca e pesado de língua. E disse-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo? Ou o surdo? Ou o que vê? Ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Aqui está uma declaração. Quem fez o surdo, irmãos? Foi Deus. Quem fez o que ouve, bem? Foi Deus. Quem fez o que enxerga? Foi Deus. Quem fez o cego? Foi Deus. Aqui diz: foi Deus que fez. Como aquele servo de nascença disseram os discípulos para o Senhor Jesus: Mestre, quem pecou para que este nascesse assim? Ele ou seus pais? Disse Jesus: Nem ele, nem seus pais pecaram. Então foi Deus que fez, para manifestar o poder do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus curou aquele servo de nascença, porque foi uma maravilha e foi notório aquele testemunho, e o nome do Senhor foi glorificado. Versículo 12 diz: Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que has de falar. Ele, porém, diz: Veja como o homem é, irmãos. Ah, Senhor, envia por mão daquele a quem tu has de enviar. Envia outro no meu lugar. Olha só aí. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: Não é Arão o levita teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem, e eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te, se alegrará em seu coração, e tu lhe falarás e porás as palavras na sua boca, e eu serei com a tua boca e com a sua boca, ensinando-vos o que haveis de fazer. Ele falará por ti o povo, e acontecerá que ele te será por boca e tu lhe será por Deus. Aleluia. Toma, pois, esta vara na tua mão, com que farás os sinais. Irmãos, nós queremos falar sobre quando Deus manda, quando Deus ordena, Ele, antes de enviar, Ele já proveu todas as coisas, tudo o que é necessário para que a obra seja realizada, sem que o inimigo possa impedir. Por isso que quando Deus nos fala para obedecermos a sua palavra, já tem um resultado de bênção para nós, se nós não desfalecermos. A palavra de Deus, porém, diz assim: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exaltará. Se nós não desfalecermos no meio da caminhada, no meio do período, enquanto estamos aguardando a operação divina do Senhor, aleluia. O Senhor Deus, antes de acabar a obra na vida de uma pessoa, Ele já está com as bênçãos nas mãos, Ele já está com os instrumentos de justiça preparados. Na verdade, quando Moisés disse para o Senhor: Mas Senhor, envia por mão de outro Senhor, Deus tirou contra ele, porque Moisés era pesado de boca. O Deus que fez aqueles sinais diante dele, ali com a vara e com a sua mão, não era poderoso para verdadeiramente concluir a obra, sendo homem pesado, sendo meio surdo? Ah, Senhor, eu não vou fazer a tua obra não, porque eu não enxergo direito, o óculos já não estou enxergando bem. Agora você vê a diferença. Quantas pessoas põem obstáculo para não ler a Bíblia e diz que não tem um óculos? Pega o dinheiro, investe em tanto transtorno, mas não compra o óculos para ler a Bíblia. O meu tio lá no interior, em campo, não sabia ler. Ele dizia para mim que depois do almoço apanhava a Bíblia e ficava assim olhando para ela, querendo entender uma palavra. Meu tio Baldino disse que uma senhora, uma semana, ensinou umas coisinhas para ele, ensinou ele a juntar a letrinha. Ele tinha tanta sede, que Deus deu uma sabedoria a ele tão grande que ele gravou aquelas palavrinhas, juntando uma com a outra. E ele disse que aos pouquinhos ele aprendeu a ler sem entrar em um colégio. O esforço